Olá, vou mostrar aqui para vocês o giro da rodada e a partida que teve na primeira rodada do circuito Blitz, a segunda etapa, no dia 13 de julho, onde o Adriano da Silva de Brancas jogou contra mim. O Adriano que é meu compadre, um dos meus grandes rivais aí, vocês vão ver que belíssima partida que foi jogada. O Adriano iniciou o jogo com D4, defesa de peão dama, eu joguei cavalo F6, ele jogou cavalo F3, eu joguei D5, aqui a gente tem uma posição simétrica, ele vem com E3, já tentando liberar o bispo. Eu joguei C5 e aqui ele veio com uma ideia diferente do habitual, ele jogou bispo E2. Eu costumo jogar bispo D3 quase sempre de brancas nesse tipo de posição, só que sempre jogando C3 antes para não levar um C4. Daí aqui eu joguei cavalo C6 e ele veio com B3, que é uma ideia um pouco diferente para tentar desenvolver esse bispo pela diagonal. Não é que seja ruim, o computador até dá uma criticada aqui, mas é um lance super bom, super razoável aí. Eu vim com peão por, ele fez cavalo por, um lance muito normal aí, vem o cavalo para o centro e continua liberando de bispo. E por que eu capturei? Porque a ideia é que ele capture de peão e o bispo não seja tão ativo, com o peão atrapalhando. E por isso que ele faz a tomada de cavalo, para que o bispo possa ter toda essa liberdade. Só que de agora eu faço uma das ideias que existe nesse tipo de posição, que é uma das ideias da Granfield, jogar E5, bater no peão e poder ficar meio que com esse centro. E ele fez o plano standard, que é bater aqui no peão. A única diferença é que as peças estão um pouco diferentes da Granfield, até porque a Granfield ela normalmente é jogada com G6 e quem estoura o centro é o branco e não o preto, né? Quem vai para o centro, né? Então ficou uma Granfield meio que invertida. A ideia da Granfield vai ser Granfield. Então eu joguei bispo aqui, dou um cheque e agora ele vai cobrir de bispo e com isso ele perde essa diagonal. Então o B3 aqui ficou um pouco sem sentido no momento, por isso que eu joguei o bispo cheque. Podia ter voltado com o bispo E6 e deixar ele jogar o bispo C e voltar para a diagonal em algum momento, mas eu preferi jogar dama E7, que é um lance também razoável, caso ele tá captura eu vou jogar de dama, e só que eu permito trocar um bispo aí que talvez não seja a melhor ideia. Ele faz o roque e aqui eu faço o roque também, e ele veio com A6. Agora eu poderia muito bem voltar com o bispo, depois tentar um plano com avanço, dama e tentar atacar o rei dele, aproveitar que o meu bispo está bem também, o meu cavalo. Talvez as pretas tenham uma certa vantagem aqui, porque está mais fácil para o preto atacar, talvez, do que para o branco nesse momento. Mas eu preferi fazer a troca. O computador criticou veemente, mas assim, é um lance tranquilo de fazer também. Eu tô. Tá tudo igual aí, eu tô com o centro talvez um pouquinho melhor que o dele. Esse momento aqui as pretas ainda estão super bem na partida. Ele tomou de dama, achei que ele ia tomar de cavalo aqui. E tomar de dama permite, né? Que o meu cavalo vá pro centro. E talvez torre aqui também dê fosse um bom lance. Bispo E3. Eu tenho várias opções aqui. E eu preferi jogar torre B8, que é um lance razoável também, ataca o peão dele, ele não tem cavalo D para defender, então ele vai ter que avançar. Aqui eu já estava cogitando muito jogar o A5, que é um lance que estraga a estrutura e tal, ou o bispo E6, que é um lance que para atacar o peão e forçar ele a tomar às vezes e eu ficar com um centro talvez um pouco melhor. Mas eu preferi jogar esse bispo A6, que parecia ser muito bom na hora, porque eu estou ameaçando tomar e estou tomando lá e ficando com o centro e tudo, mas aqui o Adriano foi brilhante. Ele estava num final de semana bem inspirado. E aqui ele jogou um excepcional lance que é peão por. E assim, parece que o preto vai ficar muito bem, porque o preto toma e quando tomar eu vou tomar e ficar com o centro bonitinho aqui, depois passar a torre D e parece que o preto que está com vantagem. Mas aqui o Adriano faz um lance espetacular, muito ligado na partida, jogou um D6 fantástico, que aqui ele desvia a dama, né? Eu tenho que mexer a dama, ele vai tomar o bispo, mas qual que é a grande vantagem desse lance? Não permite eu capturar de peão. Então ele sabe que ele vai perder o peão igual, eu vou tirar a dama para qualquer lado, ele vai tomar, eu vou tomar. Só que a minha estrutura fica danificada e esse peão vai ser um alvo, vai ser um peão atrasado aí, problemático e eu não tenho o centro e ele vai poder ainda aproveitar um lance com a torre aqui ganhando a coluna. Então, com tudo isso, foi muito bom o lance dele de D6. Tirei a dama. Ainda acho que o preto está bem aqui na partida.
posso tentar quebrar aqui, seja com C5, com A5. As minhas torres ainda estão bem. Acho que não tem. O branco talvez tenha uma ligeira vantagem, mas é muito difícil falar que o branco tá jogando para ganhar aqui ainda. E eu vim com um lance que parecia ser bom, que é cavalo para tentar dar o duplo aqui e melhorar a peça, até para ajudar um ataque aqui em cima desse peão. Mas ele jogou torre C, que é um lance extremamente razoável, excepcional, né? Que é o lance correto, porque evita o duplo e ainda ataca o meu peão. E depois de A5, que parece que era o lance para ser jogado para derrubar a estrutura e depois bater nos peões ou entrar na sétima, ele toma. Joguei o lance que parecia ser bom, que é torre, cravo, o cavalo aqui, faz ataque na dama, faz ataque em F e tudo. E o lance dele é muito natural. Dama C ataca o peão, faz a cravada aqui, impede que eu jogue um F5 em algum momento. E depois de torre dobrando, ele veio com cavalo E4. E esse é o tipo de jogo que eu não consegui entender como que eu fiquei pior. Vocês vão ver na barrinha, vai só aumentando pro branco. E parece que os dois estão jogando os lances razoáveis, mas na verdade o preto já não tem muito como defender o C. Claro, podia voltar a torre C8, jogar na passividade. Mas aqui o branco conseguiu o que ele queria e eu jogo um lance terrível, que é a dama tentando fazer o contra-ataque no cavalo e tentando de alguma maneira explorar a sétima fila, mas esse lance perde imediatamente, porque aqui ele já tinha torre por cavalo, que é um lance que ganha na hora, porque depois de peão por ele tem dama mate. E em vez disso ele jogou dama por peão. Aqui só tinha uma jogada para defender, que era dama tomar dama e jogar esse final com dois peões a menos, mas como era dois peões dobrados do canto, esperança, embora o branco já está muito melhor aqui. Em vez disso, eu jogo o cavalo E7, que parecia ser uma grande jogada, porque ataca a dama e o cavalo dele está atacado e pode ser que eu vá conseguir de alguma forma fazer algum ataque de sacrifício, tipo torre por torre e tentar atacar na sétima fila. Mas não dá tempo de nada porque acabou a partida aqui. Ele jogou simplesmente dama C8, que é um lance brilhante, brilhante. E conseguiu ganhar aqui por mate, né? Não tem defesa, então tem que as pretas têm que abandonar e maravilhosa partida do Adriano. Vamos só tentar ver a precisão desse jogo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr. E assim, eu realmente eu fico muito feliz quando eu vejo alguém jogando tão bem, porque é o tipo de partida que você aprende bastante e tal. Eu não joguei tão bem, joguei com 75% de precisão, embora a gente tenha feito a mesma quantidade de melhores lances, mas ele teve um brilhante, dois excelentes, três ótimos. Eu só ganhei nos lances bons aqui. E fiz cinco erros e uma chance perdida, então no fim das contas eu joguei para 2.100, ele jogou para 2.450 e então eu até tive uma abertura melhor, fiz 100% de abertura, ele fez 97.7, mas o meio jogo dele me superou em muito, então parabéns ao Adriano, fantástica partida e realmente esse é o torneio que o Adriano merecia talvez ter ganho. Ele e o Ivo Fischer tecnicamente jogaram muito melhor do que eu, o Paulo, os outros tal, mas às vezes o xadrez não reconhece isso, o esporte em geral, né? E depois eu vou gravar um vídeo falando como que foi o torneio, quem ganhou e tudo mais. Mas de certa forma aí, parabéns ao Adriano por essa belíssima partida. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.